Pessoal, bem-vindos a mais um Conversas que Revolucionam, esse projeto tão querido nosso que começou no presencial e por conta da pandemia está continuando online, conversando sempre com uma pessoa muito especial para trazer bastante insight, bastante dica para quem está aqui querendo ouvir um ponto de vista diferente sobre diversos assuntos. E hoje eu estou com a alegria de trazer uma amiga muito querida. Lisa, muito obrigada por estar aqui comigo, estar aqui fazendo essa contribuição no Conversas. Te apresenta rapidamente e logo eu já vou começar a te perguntar. Beleza, Lise, obrigada pelo convite, fico muito feliz. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Lisa Amor, eu sou empreendedora, empresária, hoje em dia, de acordo com a experiência que eu vivenciei, tenho aí alguns negócios e atualmente eu estou me identificando como orientadora digital, né? Eu não apenas oriento o que acontece nesse mundo novo que a gente está vivendo aí desde 2020. Então, eu tenho alguns negócios, né? Trabalho com a Realize já fazem alguns anos e me descobri aí cada vez mais como empreendedora e empresária. Estou vivendo essa nova realidade aí. Maravilha. Então, a minha primeira pergunta já é essa, né? Como está sendo empreender na pandemia? Nossa! Para mim é bem engraçado falar, porque eu vejo, lógico, e com todo respeito a todas as pessoas que estão vivenciando esse momento, que não é um momento fácil, sim, é um momento bastante desafiador, mas eu acredito que ele é um momento que ele veio com uma carga de questões íntimas muito pessoais para cada um, né? Uhum. Cada um interpretou esse momento de uma maneira diferente e aproveitou e aprendeu, né, de uma maneira diferente. Sim. E foi o que aconteceu comigo. Eu, 2020, até porque foi o ano que eu me mudei, atualmente eu moro aqui em Santa Catarina, eu morava em Porto Alegre, vim para cá em busca de um novo desafio, né, viver um novo desafio. E acontece que eu cheguei aqui em fevereiro e a pandemia veio em março, né? Então, nossa, para mim foi uma coisa assim, a gente não conhecia ninguém, não conhecíamos a cidade, não conhecíamos nada, 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 nada. A gente só sabia que a gente tinha capacidade para fazer acontecer, porém, o nosso trabalho ele exige que a gente tenha contato com pessoas. Claro. E a pandemia nos colocou numa situação de que a gente não tinha como ter contato com as pessoas, né? E aí, o Paulo, meu marido, ainda ficou doente, que além da função da pandemia, ele pegou dengue. Nossa. Logo no início. Então, teve que, sim, ficar isolado, né? Enfim, por tudo isso. E aqui em Santa Catarina, logo que aconteceu a pandemia, a Santa Catarina se manifestou de uma forma diferente, né? Então, eles bloquearam a cidade, a gente não tinha tudo, o acesso era todo monitoramento, então, nossa, a gente não tinha muito o que fazer. E aí, eu olhei para aquele quadro, né, que eu estava vivendo ali, e eu disse, nossa, por onde que a gente vai começar? O que a gente vai fazer, né? E aí, por incrível que pareça, para quem não sabe, a minha formação inicial, né, onde eu acreditava lá anos atrás, que não vem ao caso agora, quantos anos, eu me formei em informática, né, só que eu tive uma frustração muito grande em anos atrás, lá por 2000 e alguma coisa, que eu perdi uma escola que eu tinha uma escola de informática, né, por um assalto que eu vivenciei. Isso me deixou muito frustrada e eu resolvi simplesmente abandonar esse caminho. Não quis mais, eu não conseguia vivenciar aquilo. E a pandemia me trouxe essa profissão de volta como uma reconstrução, como se eu estivesse fazendo as pazes comigo mesma
e com um passado que era muito dolorido, né? Porque nós tivemos uma perca muito, muito grande naquela época. Eu perdi tudo, na verdade, né? Fui morar num barraco, enfim. E aí eu precisei me reinventar em cima disso, porque essa era a única forma que eu conseguia enxergar de trazer dinheiro para dentro de casa, assim, literalmente, assim, porque eu pensei, cara, a internet, ela tá aí, eu posso vender o meu negócio pela internet. Em 2019 eu já fazia, já cuidava das minhas redes, cuidava da rede da Realize Saúde e Bem-Estar, já ensinava alguma coisa para as meninas nos processos que eu fazia, que não tinham relação com a informática, mas que eu mais ou menos pincelava para orientá-las, assim, de criação, de artes, porque eu me especializei em design gráfico na época, né? Trabalhei muitos anos numa editora. E aí eu disse, cara, é aqui que eu vou pegar. E comecei a trabalhar dentro dessa linha. Mas pensa assim, né, Lizzy? Eu me formei em 1998, 99, né? E nada mais era igual. Tudo que eu acreditava que era verdade daquela época não existe mais. E aí eu precisei me atualizar, fazer, né, cursos de atualização. Comecei a frequentar grupos de TI, enfim, para me inteirar do que era, né, de como que era o mercado. E me redescobri dentro disso, né, dentro das redes sociais. E disse, cara, é por aqui que eu vou começar a orientar as pessoas, principalmente porque eu comecei a olhar muita coisa na internet, nas redes sociais, que eu comecei a perceber, e tu me conhece, isso é uma coisa que me incomoda bastante, é quando eu vejo as pessoas muito perdidas com cópia da cópia, o fulano falou, toda aquela coisa sem o embasamento, né? Já tivemos algumas conversas sobre isso, né? Sim, exatamente. Isso é algo que me incomoda, eu acho que eu levanto, e aí eu só aqui levanto a bandeira do tipo, não, para aí, gente. Não, e até fazendo um pequeno parêntese, né? A gente tem eu estava escrevendo sobre isso agora, a gente tem tanta condição de ser único, incrível, e a gente acaba, por receio ou por um ideal que as pessoas, né, encaixotam e vendem em pacotinhos, a gente acaba copiando o outro porque acha que é uma fórmula que já deu certo, e fica todo mundo na mesma faixa de resultado. Né? Exatamente. É uma pena que abre mão de um potencial incrível que a gente teria, né, de trazer a sua marca pessoal nas coisas, né? Exato, isso é uma das coisas que eu mais... E eu sempre falo, por exemplo, para as minhas meninas que eu mentoro, que eu auxilio, eu sempre digo para elas assim, gente, você precisa ser você precisa ser único, porque o que vai fazer com que você se destaque é o diferencial que você oferece. Claro. Eu sempre falo isso para elas, independente do que for, seja em pensamento e seja em serviço prestado, né? Perfeito. Eu sempre coloco isso para elas, porque... eu percebi, né, ao longo do meu trabalho e das coisas que eu fiz, que sempre foi assim que eu acabava fazendo com que as pessoas me vissem. Claro. Né? E a questão de comprar ou não o que eu oferecia é outros 500, é outra situação, mas o primeiro momento é fazer com que você seja visto. Para depois a pessoa fazer a análise se serve ou não para ela, né? Exatamente. E aí vai ser a maneira como eu vou me portar, a maneira como eu vou oferecer, a maneira como a pessoa vai... Enfim, né? Várias coisas que entram dentro dessa ideia. Então, eu penso que é bem assim, a gente tem que olhar, analisar e eu assim, eu não entendo de branding, eu não entendo de marketing, não tenho formação nisso, sou uma das pessoas que mais
levanta a bandeira do tipo, cara, você não sabe, você acha que sabe, vai, procura alguém que sabe, porque hoje em dia a gente sabe que o mercado está muito assim, né? Sim. Uma desvalorização de profissões fantásticas e uma supervalorização por conteúdo raso. É muito doido isso que está acontecendo. E a gente percebe, junto disso, uma coisa boa, que a gente vê que é a necessidade das pessoas, que as pessoas têm de ir em busca das coisas. Aí a gente vê uma outra coisa à parte, que é o lado ruim, que é a preguiça das pessoas de ir em busca de coisas... E de consumir tudo meio mastigado, né? Com profundidade. E o que me preocupa, assim, é que, tipo, daqui a 5 anos, a gente vai ter um problema muito maior do que tem hoje, porque eu vou te dar um exemplo, tá? Eu fui convidada para dar aula numa universidade, enfim, que tinha uma formação da qual eu tenho expertise e eu poderia falar. E eu adoro dar aula em universidade. E aí eu fui ver a ementa do curso, e a ementa só tinha pessoas que compilam informação, não tinha os autores principais. E aquilo me chocou absurdamente, porque eu disse, olha, aqui está faltando a origem, tu sabe que eu pesquiso muito, eu estudo muito, eu disse assim, está faltando a origem das pessoas, né, do conceito, tipo, cadê os autores originais, né? Não, mas é que esses são mais novos, eu disse, mas não são pessoas confiáveis, não são autores, são compiladores. Posso sugerir uma ampliação da referência bibliográfica? Não, porque nós não vamos colocar esse material à disposição da biblioteca. E eu tive que dizer que eu não ia dar aula lá, porque é também o meu nome, é a forma como eu acredito que a gente precisa aprender. É o teu posicionamento. Exato, só que assim, pensa o seguinte, quantos lugares estão fazendo isso, comprando aquele discurso prontinho, do compilado, e ensinando isso numa universidade. Essas pessoas vão sair daqui a 2, 3 anos da universidade e vão reproduzir um texto que elas acham que é do Mandela, mas quando o texto era de um filósofo. Como é que fica isso, né? Sim. Isso para dizer uma coisa assim muito pequena, mas imagina um conceito, uma aplicação, e tem muita distorção, e eu acho que... E a gente vê muito, exato. Eu acho que as pessoas não estão se dando conta que, tipo, por mais que a internet seja democrática, a gente precisa confirmar as coisas, pesquisar, e é por isso que é um ambiente tão forte de fake news e de equívocos, né, que a gente consegue enxergar em todas as áreas. Então, é muito importante a forma como tu trabalha, de modo que a gente consiga trazer para consciência essas pessoas, né, principalmente no sentido de pesquisar e de reforçar, né. Exatamente, por isso o meu trabalho hoje, ele é direcionado para as redes sociais, porém de uma forma muito técnica. Eu não faço, que nem eu disse, fiz uma live essa semana e eu comentei assim que eu não ensino marketing digital, eu não sou profissional de marketing. Perfeito. Eu uso as ferramentas do marketing digital tanto quanto qualquer outra pessoa usa. Sim. Então, o que eu faço eu tenho essa informação sobre o marketing digital que eu acredito que todas as pessoas deveriam ter, Sim. basicamente, porque para você se divulgar nas redes, para você se divulgar, você precisa saber o mínimo. Muito embora a gente não aceite que nós todos temos isso dentro de nós todos somos vendedores. Claro, né? Claro. Nós todos. O que existe é uma deturpação que as pessoas têm da palavra e do conceito vendedor, porque nós todos somos, né? Nós todos somos. As pessoas, elas pensam no vendedor como uma coisa ruim, e se ela soubesse que se ela fizesse as pazes com essa palavra e com essa ideia... Já ficava mais fácil, né? Já ficava mais fácil de, nossa, resolver muita coisa, né? Sim. Mas não, as pessoas, elas preferem bloquear. E diga mais, não é nem, muitas delas não é nem por uma questão delas se perceberem nisso, é porque elas ouviram alguém falar, Exatamente. Alguém que teve uma experiência ruim e compraram isso, a ideia daquele conceito. É isso aí. Exatamente. E me diz uma coisa, assim, tu fez uma mudança relativamente radical, né, Lisa? Não só de estado, de casa, de ponto de vista, tu está trazendo do teu aprendizado e tudo mais, mas tu trouxe uma visão super positiva, né? Qual foi a parte mais difícil dessa mudança? O que tu sentiu, assim, como a tua principal dificuldade nessa movimentação toda que tu
Tu acha que foi o start da pandemia que te limitou a algumas coisas, ou retardou, ou teve alguma outra coisa que tu sentiu como maior empecilho, assim? Quando eu vim embora de Porto Alegre, para quem não sabe, eu tinha um espaço físico, um espaço enorme, de 560 metros quadrados, e abri mão de tudo isso para vir para Santa Catarina para o sabe-se lá o que é, entendeu? Não tinha essa ideia. E teve a função da pandemia. O meu maior desafio, Lise, e aí eu digo, né, que foi um desafio, mas foi um aprendizado muito grande, porque me reconstruiu, né? Me desconstruiu, na verdade, me desconstruiu por completo. Foi porque eu peguei o Covid, né? Sim. E eu peguei o Covid lá no início, quando ninguém sabia nada. O que fazer, né? O que fazer, como é que se fazia. Eu passei por dias terríveis. Eu tive... o Paulo também pegou, mas foi punk. Eu não conseguia respirar. Eu tive 20 dias muito mal. Tive febre. Todos os sintomas ruins da Covid eu tive, né? Muita diarreia. Eu emagreci 10 quilos em uma semana e pouco. Nossa. Foi horrível. Fiz fisioterapia para voltar a respirar corretamente. Tenho sequelas da doença até hoje, um cansaço para respirar muito estranho. Essa arranhadura que eu tenho hoje na voz falando, eu herdei do Covid. Ela não sai mais, tá? Então, eu tive essa construção. Quando eu estava no quarto dia, deitada na cama, meio que inclinada, sentada, sentindo que foi o pior dia da minha vida, naquele dia eu achei que eu ia morrer, eu parei, assim, eu parei comigo, assim, né, e conversando com a minha espiritualidade, eu disse, caraca, não pode, não pode, espera aí, eu vim para cá para isso. Tem uma frase nessas horas, assim, eu tenho uma frase que eu digo para mim, né? Eu não cheguei até aqui só para chegar até aqui. Eu disse, como assim? Eu fiquei pensando assim, sabe? Eu disse, não. Daí eu disse, eu preciso de mais um tempo e eu prometo que eu não vou mais fazer merda. A partir de agora eu vou fazer construção e eu vou ter pressa. E foi muito louco, porque quando eu tive, isso me emociona, porque quando eu tive essa consciência naquele momento, no outro dia eu já senti uma melhora dentro de mim, assim, enfim, né, como se fosse uma resposta do tipo, então tá, vamos... vai ter mais uma chance. Vai ter mais, mas olha o que tu falou, sabe? Tu falou muito da questão da tua conexão com a espiritualidade. É aqui que tu te conecta quando tem aquele cansaço, assim, que quase dá vontade de desistir? Sim. E é muito louco, porque muitas das vezes eu tenho vontade, e não é uma vez nem duas que eu tenho vontade de desistir, eu tenho vontade de desistir sempre. Eu acredito. Porque a dor emocional, ela é constante, porque ela é íntima, é nossa, né? Eu não consigo dividir com alguém as minhas dúvidas, as minhas dificuldades, as minhas incertezas. Por mais que eu fale com o Paulo, com meu marido, é meu. Ele não consegue compreender. Ele pode até fazer uma leitura diferente, mas não é a leitura que eu estou vivenciando, então é muito meu. E aí, se não, hoje a minha espiritualidade, ela é quem me sustenta, assim, né? É quem me mantém de pé e me faz olhar para as coisas e dizer assim, tudo bem, está tudo ruim, mas se está ruim é porque tem um motivo, ou é para eu aprender, ou é para ensinar, e se é para viver isso, então vamos viver, né? Não vou fugir. Porque uma das coisas que eu também aprendi, Liz, e aí digo até, eu já vinha na construção, mas a ficha caiu na pandemia, a gente não pode botar, não interessa o que seja da vida da gente, não dá para botar debaixo do tapete, não dá para olhar e fazer de conta que não está vendo, não dá para deixar para depois, do sentido assim, dizer que vai deixar para depois e esquecer, não pode.
porque volta, porque vem uma avalanche, acontecem coisas que te derrubam. É como se você construísse algo, fica tudo maravilhoso, tá subindo uma escada e aí vem alguém te passa uma vassoura na tua escada e cai, sabe? E eu acho que tem uma coisa que tu tá falando também que eu acho super importante, assim, quando tu diz eu tenho vontade de desistir sempre, né? A gente tem que desromantizar essa história do empreendedorismo, porque tem muito mais momento desafiador do que momento tranquilo, né? E a gente aprender a viver nesse sobe e desce não é fácil, né? Uma vez eu li que dizia que o empreendedor é aquela pessoa que procura emprego todo dia que acorda e é demitido todo dia que vai dormir. Cara, quando eu li isso para mim fez todo sentido. Faz muito sentido. Cada dia que eu acordo é uma construção nova, é um emprego novo que eu tenho que procurar, é alguém com quem eu tenho que fazer um relacionamento, é uma parceria que eu tenho que fechar. E, cara, quando tá resolvido aquilo ali, eu tenho que ir para uma coisa nova, eu tenho que fazer de novo. Tu sabe, quando eu faço processos de decisão de carreira ou, enfim, né, transição e tudo mais, assim, é muito interessante quando as pessoas me dizem assim, não, porque depois que eu empreender, eu vou empreender porque eu prefiro não ter cliente, não ter chefe. Eu disse assim, realmente, tu não vai ter chefe, tu vai ter 30 chefes, né? E é interessante, assim, como é romantizado de um jeito que as pessoas começam a fantasiar. Claro que tu tem algumas coisas assim, tu tem liberdade. Hoje uma cliente me falava como é interessante, né, a gente mudar de carreira para poder diminuir o ritmo de trabalho e aumentar o ritmo de trabalho porque a gente quer diminuir lá no futuro. Sim, exatamente. Então, assim, é uma ilusão a gente achar que vai ser um caminho simples, né? Então, é importante que a gente possa ter essa noção de que, ok, é um caminho fantástico, eu empreendo há 25 anos, né, faz 25 anos que eu não tenho carteira assinada, mas ainda assim é um exercício que tu tem que estar muito consciente de que vai ter muita vontade de desistir, muito desafio naquele momento, e muitas alegrias também. E quer que eu te diga mais? Se você não tiver esse sentimento, você está fazendo uma coisa errada. Exatamente. Tá? Porque o empreender, você tem que estar sempre com a dúvida, porque a dúvida, ela te coloca na busca, né? De tentar ver qual é a melhor forma de acertar, de buscar inovação, né? De buscar ser diferente. E quando isso para, tem alguma coisa errada. O que está acontecendo aqui? E é uma coisa legal, assim, tipo, é claro que talvez alguém que esteja nos ouvindo diga assim, não é bem assim, não foi assim comigo, e tá tudo certo, cada um tem uma trajetória, né? Mas tem algumas coisas que a gente precisa tirar um pouco desse ideal todo glamourizado, né, da questão do empreendedor. Até porque uma das coisas que é importante a gente salientar é que quem conseguiu construir as coisas com facilidade, né, não querendo definir isso como uma coisa menor, né? Mas como quem construiu com facilidade, com planejamento, isso também vai muito da capacidade da pessoa de compreender e de fazer a construção dela. Isso está muito na personalidade dela. Sim. Então, as pessoas que têm, por exemplo, eu sou uma pessoa que a minha vida inteira eu trabalhei sem carteira assinada, né? E é muito engraçado porque o meu pai, ele é contador. E eu poderia ter aprendido com ele, porque ele assinou muitas carteiras, né? Meu pai fez a vida inteira, né? CLT dos outros, né? E, no entanto, meu pai era um profissional autônomo, né? Um contador, dono do seu próprio negócio. E a minha mãe, ela era CLT, ela era supervisora numa empresa de alta costura por muitos anos, e a minha mãe resolveu sair do negócio dela para montar um ateliê com a minha madrinha. Isso, eu cresci vendo isso acontecer. Então, o meu primeiro trabalho foi sem carteira assinada, né? Eu nunca liguei para isso porque isso não conectava comigo, né? Claro.
Uhum. Então, eu vejo hoje as pessoas falando da importância da CLT, da segurança, mas eu compreendo isso diante de toda a vivência que eu vejo, das experiências que eu vi meu pai vivenciar. Claro, eu trabalhei de carteira assinada, mas eu tenho a minha carteira assinada por 2 empresas. Eu tenho 43 anos, né? Ou seja, tudo que eu fiz trabalhando e recebendo pelo trabalho. Claro. Tanto que quando eu fui trabalhar numa das empresas que na época eu trabalhei numa empresa grande que existia na época em Porto Alegre. Eu entrei para dentro da empresa já querendo fazer negócios, assim, tipo... Parcerias e tudo mais. Eu já queria... Quem sabe eu ensino vocês a fazer isso, porque vocês... E aí me caiu a ficha, gente, não, eu sou funcionária. Peraí, né? Aliás, até uma boa pergunta para te fazer, assim, porque eu acredito, né, que o empreendedor em si precisa ter algumas características que são, vamos dizer assim, primordiais para ele ter algum relativo sucesso. Considerando esse contexto que a gente está agora e tudo mais, o que tu acha que hoje deve ser o foco, né, do empreendedor para que ele tenha sucesso também nesse momento? Porque, assim, ninguém pode parar o mundo durante 2 anos, né, e fazer de conta que não está acontecendo. Todo mundo precisa ganhar o seu dinheiro, todo mundo precisa trabalhar e talvez tenha que fazer algumas adaptações, né? Qual tu acha que deve ser o foco de quem está empreendendo hoje? Tanto de habilidades como de olhares, vamos dizer assim, para o seu negócio. Eu te diria que é relacionamento e inovação. Legal. Por que eu te digo relacionamento e inovação? Relacionamento porque nós estamos privados disso, né? Não está acontecendo da maneira como era antes. Exato. Então, esse relacionamento ele precisa existir de uma maneira ou de outra. E por que inovação? Eu preciso arranjar uma forma de me relacionar. Claro, exatamente. Né? E não é só... Uma das coisas que as pessoas precisam entender é que hoje em dia a rede social ela veio para se firmar, mostrando que ela é um caminho. Ela não é o caminho. Perfeito. Tá? Não vai... as outras coisas elas não vão morrer. Né, elas vão continuar existindo. Então, eu preciso aprender a me relacionar com as pessoas, seja da maneira que for, e não me guiar somente por modinha, por modismos, né, dizendo que a rede social agora é o caminho, você vai ter que vender fazendo isso. Não, até porque tem negócios, gente, que não tem como vender na rede social. Né? Não da maneira como se vende fora dela. Exato, né? É isso. E isso precisa, essa ficha precisa cair, essa consciência as pessoas precisam ter. Né? E tudo está sendo vendido, né? Como se... Não, é assim, todo mundo consegue, vai para a rede social, começa a vender. Não é assim. Né? Tem produto que precisa ser conhecido pela pessoa. Claro que a rede ela é um facilitador. Hoje em dia a gente consegue comprar muita coisa pela rede social. Mas, por exemplo, a gente consegue comprar, por exemplo, fechaduras, né? Para fechar e abrir uma porta. Mas se a minha fechadura emperrar, não é na internet que eu vou encontrar um ótimo profissional dessa área. Ele não vai estar lá escrito assim, não vai botar um perfil no Instagram abrindo e fechando portas, né? Um vendedor de gás, né? De botijão de gás. Essas profissões, elas ainda necessitam estar fora das redes. Perfeito. Você vai para a rede social para buscar o telefone de contato dessa pessoa. Porque sublinha, vamos dizer assim, tudo que a pessoa está construindo fora, né? Exatamente. Então, eu digo que o relacionamento ele é a base. Legal. Você conduzindo isso é a base para esse momento que nós estamos vivendo e para depois dele. Né? Ele é a base de tudo. Ele sempre existiu, só que ele precisa hoje ser olhado
de uma outra maneira. Uma forma mais estratégica, né, Lisa? Isso, e a gente precisa desconstruir muitos conceitos que a gente aprendeu e vai lá desde a infância sobre relacionamentos. A gente precisa desconstruir muitas coisas que a gente tem de lá de trás para a gente conseguir ter resultados com as pessoas, para a gente conseguir, enfim, né, ter êxito nesses relacionamentos que a gente vai buscar hoje. E o inovar é isso, é fazer essa diferença, é buscar algo que você consegue mostrar que ninguém pensou. Isso é o que as pessoas elas estão buscando hoje. Elas querem a solução para os seus problemas de uma maneira que elas nunca tenham visto, né? Porém, é importante a gente ter um filtro bem pequenininho, né? Que a gente precisa ter coerência, né? Tem que ter ética no que a gente faz, né? Nunca passar por cima dos nossos valores, para a gente não se corromper e não construir coisas falsas para as pessoas, porque quando a pessoa quando ela disser não para nós em cima de uma coisa falsa que ela está fazendo, ela não vai estar dizendo não para nós, ela está dando não para o negócio inteiro. E a gente pode estar prejudicando outros profissionais também, claro, que seguem na mesma linha que a gente. Não sei se ficou claro isso. Sim. E eu penso o seguinte também, né? Aquilo que a gente falava um pouquinho antes de começar a gravar, né? Todo negócio baseado em afirmações que muitas vezes não são tão verdadeiras, né? Como a gente estava falando, tem um pequeno detalhe, né? Se vende só uma vez. A gente faz um negócio só uma vez. Né? Então, negócios sustentáveis, eles são baseados em verdade, né? Pelo menos eu acredito muito nisso. Então, e relacionamento realmente, assim, eu acho que é a moeda do futuro, né? Já era importante nesse momento, mais ainda, e daqui para frente, muito mais, principalmente porque o cliente está olhando muito de perto a forma como tu está conduzindo, como tu está gerenciando os teus valores, como tu te posiciona, até politicamente. Né? Exato. Então, isso é muito importante. Eu acho que isso vai determinar quem as pessoas vão escolher para trabalhar nos próximos meses, principalmente. É isso mesmo. Tem que existir, né? A gente não pode, e uma das coisas que eu também sempre falo, inclusive até nas lives que eu construí agora esse mês, que a gente encerrou a série das lives, né? Vamos encerrar agora terça-feira. Uma das coisas que eu falo muito para as pessoas, né? Não se vendam pela primeira opção. Em nenhum momento, né? E é muito engraçado, porque eu trabalho com um produto que eu preciso fazer a pessoa comprar quando ela vê, né? Mas não se vendam a primeira opção. Se permitam olhar para as outras opções, até para você se convencer de que a primeira opção que você pegou é a certa, né? Sim. Mas por quê? Porque existe muita coisa hoje aí, né? Vamos, atualizações, serviços de prestação, o marketing digital tomou uma proporção que hoje em dia as pessoas estão confusas do que realmente é o marketing digital por conta desses ensinamentos rasos que têm acontecido por aí, né? Sim. Cursinho disso, cursinho daquilo. Eu fico com dó dos profissionais que se formaram, que estudaram lá, né? Que tem o seu diploma na mão, que tem a pós-graduação, que tem, enfim, sabe? Eu fico com dó dessas pessoas, porque essas pessoas, elas estão num desafio tão maior de mostrar que elas estão falando a verdade diante de um monte de coisas. É muito delicado, né? Que está numa proporção tão maior, é complicado, sabe? Nossa. E eu me vejo muito na época que eu comecei com a informática, e que em 2002, mais ou menos, na época, apareceu um monte de curso de informática disso, e eu olhava para aquilo assim, eu dizia, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Sabe? Sim. Eu me sinto na mesma situação, e aí eu me solidarizo com os profissionais da área. E até assim, pensando, a gente já está assim, caminhando para o nosso fechamento, né? Tu já deu muitas dicas interessantes, mas assim, para quem está nos ouvindo e está começando o seu negócio, enfim, ou está pensando em empreender nesse momento, porque eu sei que
muitas pessoas, algumas por escolha e outras, muitas por falta de opção, né? Por uma questão de necessidade, estão começando a empreender agora. Se tu pudesse reunir 2, 3 dicas, assim, para essas pessoas que estão nos ouvindo, para a gente fechar, o que seria? A primeira coisa, eu acho que é a principal de todas e a que define o bom empreendedor, amar o que você faz. É amar o que você quer fazer, tá? Você não pode pensar em abrir um negócio porque você vai ganhar dinheiro. Porque se você fizer isso, você vai quebrar. Vai quebrar. Você tem que estar, o seu coração tem que estar lá dentro. Porque se o seu coração não estiver lá dentro, você vai botar outra pessoa que está com o coração lá. E você pode até perder o seu negócio para essa pessoa. Então, tem que ter. A primeira coisa tem que ter amor. Você tem que descobrir. E hoje em dia é muito legal, porque o empreender ele não está só em fazer negócios tradicionais, né? Hoje, esse novo mundo, essa nova forma da gente lidar com a vida, né? Esse mundo novo que tá surgindo, ele nos possibilita criarmos profissões através dos nossos talentos. Sim, é verdade. Né? Trabalhos através dos nossos talentos e conseguir ajudar as pessoas com isso e ser remunerado por isso. Então, busca alguma coisa que você ama muito fazer e que você percebe que você faz isso de uma forma exemplar e, né, que você provoca a transformação, porque você precisa provocar a transformação, né, na vida da pessoa, e aí você percebe que você pode ser remunerado por isso. Sem precisar, logicamente, extrapolar, né, gente? Tem gente que passa do limite disso. A gente nunca pode esquecer que tudo que a gente faz, a gente tem que vigiar, que a gente tem que pensar sempre no pensamento, sempre na base da prosperidade, né? E nunca o dinheiro tem que trabalhar a nosso favor. E a segunda coisa que eu gosto de falar muito é planeje. Depois que você descobriu o que você gosta de fazer, que você acredita que aquilo é o que vai fazer com que você consiga transformar a vida das pessoas, ajudar as pessoas, sei lá, a forma que você vai usar, como definir isso, planeje, coloca no papel. Precisa. Só aqui na mente, na sua mente, só resolve para você, não resolve para os outros. Né? Os outros que estão em volta, que estão à tua volta, eles vão ter que entender por onde que eles têm que ir para poder fazer com que essa coisa cresça. Empreender não é algo difícil, né? Não é algo difícil, mas não é algo simples, né? Precisa de várias coisas, né? E, enfim, e aí vamos partir para a parte técnica da coisa. Nunca deixe de olhar para, por exemplo, construir uma marca, vai buscar sobre essa marca, se existem outras pessoas que usam. Hoje em dia é muito grande isso, é preciso pensar nisso. Legalize o seu negócio, transforme ele num negócio real. Hoje em dia a gente tem facilitadores, tem MEI, além do CNPJ que existia antigamente, né, da parte técnica. Busque profissionais que possam te auxiliar de forma jurídica, administrativa, para você entender que seu negócio ele é uma coisa, para isso ser uma coisa sólida. Claro. E aí você tendo essas coisas na mão, com certeza o resto só vai depender de você. Excelente. Que legal. Liz, assim, acho que a gente podia ficar falando mais algumas horas, né? Porque esse é um assunto realmente apaixonante. Eu te agradeço imensamente a contribuição que tu trouxe aqui para o Conversas que Revolucionam. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, né? E eu peço que tu possa te despedir das pessoas que estão nos assistindo e depois eu só faço um pequeno fechamento. Nossa, eu fiquei muito feliz e honrada pelo convite, por fazer parte. É algo que poder falar, porque eu costumo dizer muito assim, eu aprendi com a experiência da vida, né? Eu aprendi com construindo, fazendo as coisas. Hoje eu tenho os meus negócios, eu sou muito feliz. Hoje eu tenho a Realize Reconstruindo Mentes, tenho a Realize Parcerias. Hoje atuo com o Bombando Instagram, que está dentro da Realize Parcerias.
mas isso tudo foi construção. Eu sou muito, muito feliz. E eu poder passar para as pessoas esse exemplo, através tudo que eu tenho hoje, tudo que eu faço hoje com esses exemplos, me faz ficar muito, muito, muito feliz. E para mim é uma forma de reconhecimento, de construção. Então eu agradeço imensamente, Lise, pela oportunidade de poder mostrar, né, o porquê que eu vim nesse mundo. E desejar aí que todo mundo, através do que eu falei, possa pegar aí várias informações e fazer a sua construção. E jamais esquecer que, por mais que a gente viva a maneira como a gente vive, politicamente aí, independente do que seja, quem constrói somos nós, são as nossas mãos, e mais nada, né? A gente só tem resultado pelas nossas mãos, seja até como um CLT. A gente só constrói pelas nossas mãos, pelo exemplo que a gente dá. Ai, Obrigada perfeito. mesmo. Fiquei Nossa, muito feliz. Muito obrigada, pessoal. Obrigada por assistir e nos vemos logo em mais um Conversas que Revolucionam.